Aleluia. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quantos trouxeram uma Bíblia física? Quantos trouxeram? Levante-a. Costumo dizer que o ser humano tem criado várias e várias armas, né? Mas nenhuma arma é tão poderosa igual a que você está segurando nas suas mãos. Amém? E é sobre ela que eu quero falar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo de número 2. Eu estou com a King James. Dizem que não tem diferença, dizem que as traduções são diferentes, mas o sentido é o mesmo, na verdade não é. Então, mas a King James ela tem uma proposta interessante, o texto. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre avivamento na Babilônia, tá bom? Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 2 diz assim: Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, a toda a cidade, cativo nas mãos de Nabucodonosor, até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus. O templo foram sequestrados e levados, os objetos foram sequestrados e levados para o templo de Nabucodonosor, na terra de Sinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e que fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma ração e porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Ele passaria um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujo nome em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é meu socorro. E o chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. Daniel passou a se chamar Beltesazar, que em babilônico significa Bel proteja a minha vida. Ananias dominou Sadraque, amigo do rei, e Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua, e Azarias deu o nome de Abdinego, o servo de Deus Mercúrio. Podem se sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de eu começar a pregar a palavra aqui, eu quero louvar muito a Deus pela oportunidade de estar retornando aqui. Eu estive uma certa feita pregando aqui na quinta-feira e fiquei muito feliz. Muito feliz porque o pastor da igreja é alguém que eu tenho um carinho muito especial, levando em conta que a primeira vez que eu falei com ele pelo telefone, foi logo um convite para ir na casa dele, e ali ele fez uma reverente saudação. Obrigado, pastor Miguel Filho, Deus abençoe. Reverendo pastor Laudemir, né? Pastor Laudemir, de uns meses para cá, tem sido uma escola. Toda vez que eu sento para conversar com ele, tem estado muitas coisas de como era e como é que as coisas estão se tornando. E que Deus abençoe, pastor Laudemir. Obrigado, Jonathan, pelo convite. Obrigado a toda a juventude da Regional 2, ali por isso que eu vi a Kyler com as meninas. Deus abençoe a todos vocês mesmo. Amém? Queridos, eu quero falar aqui nesse início de noite sobre o grupo de jovens mais famoso do Antigo Testamento. Esse grupo de jovens, ele impressiona, porque de fato parece que Deus achou por bem de marcar a grandeza dele no coração desses jovens.
Esses jovens vão surgir num contexto complexo e, ao mesmo tempo, um contexto complicado. O contexto ele é chamado de exílio, cativeiro. E é no exílio e é no cativeiro que nós vamos perceber que algumas tragédias vão acontecer. Deus já havia levantado profetas do calibre de Jeremias, dizendo: vocês podem ficar atentos, afinal de contas, vocês têm andado fora dos caminhos do Senhor, e Deus achou por bem de devolver como forma de consequência um cativeiro. Se preparem, porque o homem mais poderoso debaixo do sol se chama Nabucodonosor, e Deus vai permitir com que essa nação, com que essa civilização, com que seu próprio povo seja entregue nas mãos desse homem. É nesse momento que o próprio rei do povo de Deus olha para Jeremias, despreza a profecia do profeta e vai ainda por cima lhe decretar um juízo. E o juízo era: você vai ficar preso dentro de um calabouço, simplesmente padecendo solidão, e parece que num quadro depressivo Jeremias se encontra. É nesse exato momento que nós vamos perceber que algo vai acontecer. Profecia de profeta cumpre. Profecias de homens de Deus se cumprem, como de fato acabou se cumprindo. Jeremias, antes de ir para o calabouço, decreta, afirmando de que quando vocês judeus pensarem que a Babilônia está vindo, já vai estar aqui dentro dos limites da muralha de Jerusalém. É nesse contexto que Nabucodonosor invade. A história vai dizer que a batalha foi até sangrenta. O exército babilônico tentou simplesmente fazer de tudo e, com êxito, acabou dominando o próprio povo do reino de Deus. É nesse momento que Nabucodonosor vai pisar os seus pés dentro do território israelense. E o desejo de Nabucodonosor não foi outro, ao não ser saber quem era o profeta que já havia profetizado que ele viria, dominaria e que consequentemente herdaria todos os tronos que haviam debaixo do sol. É nesse momento que Jeremias simplesmente é solto, não pelo rei do seu reino, mas pelo rei do exército adversário. Jeremias, pela primeira vez, vai ver Nabucodonosor lhe olhar nos olhos e autorizar a Jeremias a tomar a seguinte decisão: se você quiser ficar aqui em Judá, você pode ficar. Se você quiser ir para a Babilônia, você não vai ser um escravo, você vai ser livre. Você simplesmente vai ser um de nós. Jeremias, é nesse último momento que nós vamos perceber que as obras e o legado da vida desse profeta vão se desvaindo. Depois de um tempo, nós nunca mais ouvimos falar sobre ele. É nesse momento que a Babilônia vai invadir Israel pela primeira vez. A bem da verdade, a Babilônia invade Israel 3 vezes. Na primeira feita, acontece o que nós fizemos aqui e o que nós lemos. Eles simplesmente vão dominar. E o engraçado é que a Babilônia, quando domina, ela tinha uma prática diferente do Império Assírio. Os assírios, uma vez que eles dominavam, eles simplesmente matavam, extirpavam e faziam as coisas mais macabras e estranhas frente à nação que ele dominava. Nabucodonosor aparece uma metodologia diferente. Nabucodonosor ignora as pessoas de terceira idade, mas vai ter um grupo que vai chamar muita atenção. É o grupo da juventude do império que ele desejava dominar. Nabucodonosor vai dar uma ordem, dizendo: nós vamos invadir Israel, mas eu quero que vocês fiquem muito atentos ao que eu vou lhes falar. Jovens não podem ser mortos, jovens não podem ter a sua vida ceifada, pelo contrário, selecionem quem são os jovens. E a Bíblia começa a dizer: formosos de aparência. Não existe uma forma bonita de eu te falar isso, quer dizer, para ele não servia jovem feio, é isso que a Bíblia está querendo dizer. Instruídos em sabedoria, com habilidade para viver no palácio da Babilônia. É nesse exato momento que Nabucodonosor vai começar a desenhar aquilo que de fato a Babilônia quer. E eu preciso lhe relembrar que a Babilônia, que é o contexto que nós estamos vivendo, ela valoriza você, não é pelo que você simplesmente é, mas é por aquilo que você tem. Não é simplesmente pelo que você é, mas é aquilo que você pode dar para esse sistema mundano. É nesse exato momento que a Bíblia Sagrada
vai começar a apresentar a marca desses 3 jovens. E apresentando a marca desses jovens, a Bíblia começa a dizer que de fato Nabucodonosor começa a executar o seu projeto, e executando o seu projeto, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele de fato consegue levar jovens, os meninos, para serem embaixadores da Babilônia, e as meninas para compor o seu harém. Eu vou começar saindo da introdução e eu preciso te relembrar algo. Já a Bíblia diz que esse mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que ela já é do maligno. E na gramática grega, quando a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, está querendo dizer que o sistema mundano já está no colo de Satanás. Satanás, no livro de Apocalipse, ele é descrito como dragão, devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força. Creia você ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz e Satanás ele é muito sagaz. É esse mesmo Satanás que instaurou simplesmente o seu império aqui nesse mundo, e o livro de Apocalipse, a partir do capítulo de número 17, vai chamar esse império de Império Babilônico. Nós estamos na Babilônia, e a Babilônia continua agindo da mesma forma que agia no período de Daniel. A bem da verdade, enquanto a Babilônia te valoriza pelo que você pode dar, eu preciso te relembrar que existe um Deus que está sentado no trono, que te valoriza por aquilo que você é. Esse sistema que nós estamos vivendo, você sabe disso, ele vai te valorizar pelos seguidores que você tem no Instagram, pela quantidade de amigos que você porta, pela talvez os inscritos que você possa ter no canal do YouTube, ou simplesmente a quantidade de dinheiro que você possa ter escondido, ou talvez seu potencial. Mas eu preciso te lembrar aqui nessa noite, que uma certa feita, em média de 2022 anos atrás, desceu dos céus alguém que estava sentado no trono, caminhou entre a terra, simplesmente pegou a minha rota e a sua rota, que ia direto para o inferno, e a partir de agora, por causa do seu sangue, nós vamos para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. Agora eu preciso dizer para você que a Babilônia também não para. A Babilônia vai apresentar um outro método, que é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. A Babilônia apresentou na época de Daniel um método estranho, mas um método que vem se repetindo. Daniel, capítulo 1, versículo de número 5, vai dizer que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dá uma determinação, ele dá um decreto, ele emite uma ordem para os jovens. Sabe qual a determinação? O decreto e a ordem. A determinação, o decreto e a ordem é que esses jovens tivessem a sua alimentação mudada. A Bíblia diz assim: e o rei determinou a porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele bebia. Eles passariam um período de treinamento que eles levariam 3 anos, e depois disso eles estavam simplesmente chancelados como cidadão da Babilônia. Olha, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, comendo aquilo que a Babilônia decretasse para eles comer, ingerindo aquilo que a Babilônia decretou para eles ingerir, e se alimentando daquilo que a Babilônia decretou para que eles se alimentassem. Eu preciso dizer algo para você que você não pode se esquecer jamais. A Babilônia constantemente está tentando mudar simplesmente a alimentação da nossa juventude. Sei o que eu estou falando. Eu fui professor de ensino fundamental, do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, professor de cursinho, e as estatísticas têm mostrado a quantidade de jovens que têm aderido ao ateísmo. Sabe por quê? Porque dentro das nossas igrejas nós temos dificuldade e acreditamos que vocês não possam ter teologia. O problema é que na escola de ensino médio e na faculdade, os professores de vocês são um cara para explicar a teoria de Darwin, e tem inserido conhecimento ateísta, tem inserido conhecimento secular, tem inserido conhecimento que vai fazer com que os alicerces da sua fé cristã sejam abalados. Quem é que está por trás disso, Starley? Preciso lhe relembrar, é a Babilônia, e é por isso que eu sempre levanto a bandeira, que para a juventude
juventude deve ter teologia e deve ter fogo, deve ter conhecimento na cabeça e fogo no coração, mas tem algo que você não pode se esquecer jamais: as palavras que estão acima de tudo e de todos, não são as palavras de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Schopenhauer, não são as palavras de Nietzsche, não são palavras de poetas brasileiros, mas na vida do jovem que, embora esteja na Babilônia, sabe que a Babilônia não é seu lugar, ele sabe, acredita, ensina, crê e prega que a alimentação dele será sempre a Bíblia Sagrada, para o louvor e para a glória de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que alguma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aonde palavra de sociólogo não foi, aonde palavra de filósofo não foi, aonde palavra de autoridades científicas não vão, acredite, a palavra de Deus vai para o louvor e para a glória de Deus. Não gosto muito dessas coisas, mas vez ou outra, não peco em fazer isso não. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, você pode pegar na mão da pessoa, do jovem que está do seu lado, e dizer assim para ele de uma forma bem nítida: a Babilônia existe. Diga: a Babilônia está aí, e ela tem trabalhado para mudar nossa alimentação. Diga para ele: leia a Bíblia, creia na Bíblia, memorize a Bíblia. Diga: pois ela é a verdadeira alimentação de quem vai para Jerusalém. É isso que eu quero dizer para você. Acredite no que eu vou lhe dizer. A Bíblia restaura, a Bíblia levanta, a Bíblia impõe, a Bíblia simplesmente renova. O poder da Bíblia perdoa, o poder da Bíblia faz você bater a poeira da queda e se levantar. A Bíblia vai fazer a diferença para jovens que estão na Babilônia. Eles sabem que eles têm que colocar a fé não em pregador, porque pregador pode e vai te decepcionar. Eles sabem que eles têm que pôr a fé não em cantor, porque cantor pode e vai te decepcionar. Jovens que acreditam na Bíblia, põem a fé em Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, pois ele jamais te decepcionará, para o louvor e para a glória de Deus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Agora eu preciso dizer algo muito sério para você. Qual é o testemunho que a Bíblia vai dar de si mesmo? O que é que a Bíblia prega sobre si? Antes de mais nada, é importante você compreender que a Bíblia é uma das 3 formas de revelação de Deus ao ser humano. Primeira forma, Deus se revelou através da natureza. O Salmo 19 é bem claro quando ele vai dizer que os céus e o firmamento são obras da mão dele. Sabe o que aconteceu? Pós o período do iluminismo, como é que teólogo fez para ensinar e provar a existência de Deus? Levando em conta que, se ateus não acreditam que Deus existe, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Quais foram os métodos que eles utilizaram? Resposta: a natureza. Depois você lê a Bíblia em Jó capítulo 38, capítulo 39. É Deus quem vai bradar no coração de Jó, que ele se revelou através dos elementos da natureza. É importante você compreender isso, que enquanto tiver sol se levantando, enquanto tiver chuva caindo, enquanto o ar estiver percorrendo nos seus pulmões, significa que tem um Deus assentado no trono que está com as mãos estendidas para você. A segunda e a mais poderosa forma de Deus se revelar ao homem, resposta, foi através de Jesus. Essa é o que nós chamamos de revelação específica. João chegou a dizer que ele, João, tocou e apalpou o verbo da vida. João chega a enfatizar que ele, João, viu a sua doutrina maravilhar multidões. Ele viu cego voltar a enxergar, ele fez cego voltar a enxergar.
Enquanto ele esteve aqui na terra, ele fez paralítico andar, ele fez surdo voltar a ouvir, mudo voltar a falar, e o mais impressionante, ele carregou uma cruz de 120 quilos nas suas costas, ele abriu os braços e ele decretou: teletestai, a minha obra está consumada. Sabe o que eu quero dizer para você? Em Jesus nós vimos os olhos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, e é por isso que eu quero dizer para você: somente a Jesus Cristo seja a honra e seja a glória aqui nessa noite. Mas a terceira forma de Deus se revelar ao homem foi através da Bíblia. Esse livro, com 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo, vão compor a principal forma de Deus se revelar ao ser humano nos dias de hoje. Portanto, você não pode se esquecer que é na Bíblia que eu e você tem que andar direcionado, que é na Bíblia que nós devemos pautar a nossa fé. Afinal de contas, palavras de homens vêm e vão. Jesus chegou a dizer e a decretar em alto e bom som: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais, jamais, jamais essas palavras haverão de passar. Agora, por que eu digo isso? Porque a leitura da Bíblia vai fazer contribuições fantásticas à sua vida espiritual. Primeira contribuição, olhe bem para cá. A Bíblia garante que quando você lê e quando você nela põe a sua fé, vai te garantir libertação. É Jesus quem disse em João capítulo 8, verso 32: conhecereis a verdade e a verdade Opa! O que é que a palavra de Deus garante? Resposta: libertação. Pergunta: de quê? Você sabe quem que é o ser humano depois do pecado? Antes do pecado, o ser humano, em Gênesis capítulo de número 3, é definido por nós teólogos como alguém com potencial para pecar. E tinha tanto potencial, mas tanto potencial que pecou. Logo após Gênesis capítulo de número 3, eu gosto de uma definição dada pelo Dr. N. Gruden, quando ele vai dizer que ser humano pós o pecado se define assim: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Vou voltar a repetir: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Ser humano tem desejo por aquilo que é proibido, tem tendência a fazer aquilo que não se pode, porque isso implica em dizer que nós não pecamos, não é porque nós somos pecadores. Nós já temos tendência ao pecado, e essa natureza pecaminosa vai contribuir para vez ou outra nós entrarmos em prisões. Sabe por que tem muitos de nós que nos ferimos? Sofremos. Uma certa feita eu tenho um amigo meu jovem, gente boa, e na igreja dele, numa das nossas congregações, o líder é um psicólogo do mais alto nível. E eu perguntei: rapaz, a vida desse jovem não rompe? Resposta dele: Starley, sabe por quê? Porque toda vez que ele desobedece, ele tem a tendência de se ferir. Irmãos, não vai ter esse dia que o seu líder vai acordar, vai pensar assim: epa, vou fazer mal com ele, vou fazer mal com ela. Quando ele fala não, é porque a proposta é não te ferir, não te colocar em situações complexas e situações difíceis. Quando o seu pastor diz não, é porque simplesmente ele não está querendo ver você praticar o mal. E o que eu quero lhe dizer quanto a isso? Porque mesmo assim nós vamos e desobedecermos, e vez ou outra as lágrimas acabam rolando do nosso rosto. Sabe o que eu quero que você entenda? Vez ou outra, Jesus vai ter que descer em processo de libertação. Libertar de enfermidades físicas, de enfermidades emocionais, de desafios espirituais. Porque contra você tem sistema mundano, contra você tem Satanás e os seus demônios, contra você tem a natureza caída, e vez ou outra ela quer te prender. Agora é importante você compreender
que palavra do teu pai não liberta, palavra da tua mãe não liberta, mas toda vez que a Bíblia é memorizada pelo seu cérebro, na boca de um homem que prega a Bíblia e cheio do Espírito Santo, aquele que é o chaveiro de Israel, ele desce e ele põe em liberdade o cativo para o louvor e para a glória de Deus. Portanto, não se esqueça, a Bíblia gera libertação, a Bíblia gera simplesmente o poder do jovem andar livre, preso em Cristo, mas livre para o mundo, e através das suas atitudes, glorificar ao Deus que é todo poderoso. Segundo, o que a Bíblia gera? O que a Bíblia gera? Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer assim: de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir fé não vem pela oração, fé não vem pelo jejum, fé vem pela leitura da Bíblia Sagrada. E você sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você não pode abrir a boca para cantar assim: Senhor, te louvarei, não importam as circunstâncias. E se teu namorado termina contigo, tu rapa da igreja. Porque escuta só, desculpa a expressão, mas para o jovem que pautou a fé em Jesus, o pau quebra para o lado dele, a giripoca pia para o lado dele, ele torta para lá e torta para cá, mas ele sabe, é aqui na igreja que Deus vai abrir a porta, é aqui na igreja que Deus fará o sobrenatural. No dia que o pastor Abinai foi lá em casa, ele me perguntou assim: conta a sua história para mim, de que igreja que você era? Resposta: de uma igreja que era o tamanho desse púlpito aqui, e meu sonho era pregar na congregação do Brisas da Mata. Eles diziam assim para mim: não, ministério rebeliado nunca prega aqui. Aí ele perguntou assim: cadê a igreja? Eu falei: pastor, o meu pastor assinou um contrato com a agiota, e ele disse que se não desse conta de pagar, ele dava o templo todo, e ele só não me vendeu porque eu não estava no nome dele. Você sabe o que é um líder de jovem de 17 anos abrir o portão de casa e dar de cara com o agiota, e o agiota dizer que está ali porque o pastor dele estava devendo dinheiro? Deixa eu falar algo para você. Se você quiser viver algo novo na sua vida, coloca na cabeça que depois que Judas traiu Jesus, você não pode se assustar mais nada com a fé. Então não se esqueça, debaixo de luz ou de trevas, namorando, ou teu noivo terminou com você, as coisas estão difíceis, as coisas estão complexas, então estão complicadas, mas eu preciso te relembrar que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. É o Salmo 20 que vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas essa juventude não, nós vamos confiar é no nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Terceiro efeito da fé: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deixa eu te falar algo aqui bem claro. Santificação não é atributo de placa de igreja. Regeneração não é atributo de placa de igreja. Regeneração, justificação e santificação, quem faz ainda é o Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu te falar aqui uma coisa bem nítida, e aqui eu preciso te relembrar. A Bíblia Sagrada, ela é tão fantástica, que recentemente saiu um estudo que eu achei fantástico e fenomenal. Um estudo do SEB, que é o Centro de Engajamento Bíblico, aonde eles apresentaram um estudo que literalmente me impressionou. 80 mil norte-americanos, escuta só, 80 mil norte-americanos, 80 mil, que as estatísticas começaram a mostrar algumas coisas. Primeiro, 9 em cada 10 norte-americanos tinham uma Bíblia, mas praticamente quase todos não liam. A Bíblia era apenas acessório de culto. Sabe o que impressiona? Você sabe que hoje tem Bíblia pequena, grande,
Bíblia média, Bíblia rosa, azul, Bíblia do jovem que ora, Bíblia do jovem que não ora, inclusive vende muito. Você encontra Bíblia de tudo quanto é jeito. Só que você vai perceber que a Bíblia virou acessório de culto. Você vai perceber isso. Segunda consideração, o SEB mostrou, simplesmente durante um período de quase um ano, quais eram os efeitos no cérebro de jovens que estudavam a Bíblia uma vez por semana e jovens que estudavam a Bíblia 4 vezes por semana. Jovens que liam a Bíblia uma vez por semana, praticamente não teve mudança cerebral na vida deles. Sabe por quê? Porque a Bíblia, sabe o que ela diz de si? Ela não manda você ler. A Bíblia não manda você lê-la. Sabe o que a Bíblia manda fazer? Examinar. Examinar é muito mais do que ler. A Bíblia não manda você lê-la. Sabe o que a Bíblia manda fazer? Meditar. Meditar é muito mais do que se ler. Sabe por que a gente sofre tanto? Deixa eu falar algo que vai parecer estranho, mas não é. O que destrói com a igreja não é pecado. A Bíblia diz que o meu povo perece porque faltou o quê? Conhecimento. O pecado é simplesmente uma consequência da ausência de conhecimento. Agora a pergunta que não quer calar: quais foram os efeitos na vida dos jovens que estudaram a Bíblia 4 vezes por semana? Primeiro, sentimento de solidão e quadro depressivo caiu 61%. Sabe o que eu quero dizer para você? Que aqui nesse planeta vai ter frustração, vai ter solidão, vai ter angústia, mas a Bíblia Sagrada no seu espírito e na sua cabeça vai fazer você ter certeza: Deus está comigo, Ele está do meu lado, Ele está me ajudando. Segundo, sentimento de raiva e de estresse na vida de jovens caiu 32%. Rapaz, e pensa numa turminha que anda estressada. Eu trabalhava num colégio lá no Bueno. Teve um aluno, um filho do diabo, uma vez, que demorou 5 minutos para abrir o portão para ele, porque o Satanás já chegou atrasado e é estressado, grilado, nervoso. A mãe fala assim: vai lavar vasilha. Que é, mãe? Turminha que fica na frente de aparelho tecnológico, que lá força seu cérebro, o nível do seu estresse aumenta. Sabe o que eu quero dizer para você? O conhecimento da Bíblia equilibra a sua vida emocional e vai fazer você acreditar simplesmente que equilíbrio emocional é uma base bíblica que você pode ter. Afinal de contas, você não pode perder sua racionalidade, e você precisa compreender que estar aqui nessa noite não é perspectiva emocional. Estar aqui nessa noite é entender que nós estamos apresentando um culto a um Deus que é totalmente racional. Portanto, eu pulo não é porque é baseado em emoções, eu pulo porque eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele faz, eu sei qual o tamanho da sua glória e o tamanho do seu poder. 62% contato a menos com pornografia, 35% contato a menos com raiva e amargura na vida dos outros. Já foi frustrado? Frustrada, decepcionada? Com certeza. E você tem que ficar atento, porque a amargura te fecha a porta dos céus. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim: antes vigiai, que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos perturbe e vos prive da graça de Deus. Fala para mim, como é que você, odiando uma pessoa, está pensando em chegar em que céu? Mas eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada corta a raiz de amargura. E eu recebo a autoridade de Deus aqui nessa noite para falar para você: o fogo do Espírito Santo vai queimar o seu coração, toda a raiz de amargura, para o louvor e para a glória de Deus. Fique de pé. Olha para cá. Mas a Babilônia não mudou somente a comida. A Babilônia estava fazendo algo bem pior. Sabe o que a Babilônia fez? Ela tentou mudar o nome dos jovens. O nome dos jovens lá em Israel era Daniel. Deus é meu juiz. O nome dos jovens, no versículo de número 6, era Misael.
Ninguém se compara a Deus. O nome dos jovens lá na Babilônia era Azarias. O Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Só que você sabe o que a Babilônia fez, irmãos? Ele vem para cá. A Babilônia trocou o nome deles. A partir de agora, quem tinha um nome que enaltecia ao Deus, lá na Babilônia eles passaram a ter um nome que enaltecia demônios. E eu preciso te relembrar uma outra coisa aqui que você não pode se esquecer. A Babilônia, primeiro, vai tentar mudar a sua alimentação. Segundo, a Babilônia vai tentar mudar a sua identidade. Eu tenho levantado uma bandeira que eu preciso cravá-la aqui nessa noite. Se você não entendeu tudo que eu falei, entende o que eu vou te falar. Nós somos, galera, jovens das Assembleias de Deus. Deixa eu te lembrar o que é ser jovem assembleiano, que talvez o tempo passou e você se esqueceu, ou talvez você nunca foi. Sabe aqueles retiros que a gente faz? Que aqueles presbíteros de 1900 e dinossauro pegam o microfone e eles falam assim: Pai Senhor, juventude! Nós costumamos responder. Sabe por que ele pergunta assim? Que isso? Isso nem está parecendo culto de jovens. Isso nem está parecendo retiro de jovens. Porque na época dele o pau já quebrava sábado 6 horas da manhã. Consagração até 1 da tarde. Quando terminava, eles iam simplesmente para a casa de um dos jovens, ensaiar, de tarde evangelizar, de noite culto, depois do culto vigília, cedo na escola bíblica dominical, depois almoçar na casa de um, porque sempre tem um que a gente almoçava na casa dele, de tarde evangelismo e de noite o fogo descia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diz para ele: não esquece o que o Starley vai falar. Olha para cá! Sabe o que era ser jovem assembleiano? Pode acreditar no que quiser e fazer o que tu quiser, mas nós não podemos nos esquecer que aqui na nossa igreja nossa, Jesus ainda salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. E o nosso culto pode faltar fulano, pode faltar ciclano, mas a presença de Deus, essa não pode faltar jamais. Uma certa feita, justamente no setor que eu moro, tinha uma moça que vivia caída possessa por demônios. Ajudava eu e meu pastor para tentar expulsar. Era uma luta terrível. A moça arrastava no chão igual cobra. Quando pensa que não tentou eu, tentou meu pastor, ninguém deu conta. Saí para fora, vi os jovens da juventude, pastora Vilma, pentecostal, Deus e amor. Sabe qual era o tamanho da juventude? Eles eram 4. Só eram 4. O líder, o vice e 2. Aí quando eu vi que o trem estava feio, eu saí para fora, e eles eram tipo, eles eram assim, como é que eu posso dizer? Eles eram embaixadores do reino mesmo daquele setor. Eles eram constantemente convidados para orar, para expulsar demônio e tal. Aí eu cheguei lá na avenida e falei assim para eles: pelo amor de Deus, o diabo está quebrando com a igreja de Deus. Cara, não está dando certo, nós não estamos dando conta de expulsar. Aí eles falaram assim: vamos lá. Quando eles falaram assim, vamos lá, eles entraram. Quando eu abri a porta, a moça estava tentando sair pelo lado, e ela arrastando igual cobra, ela de frente, ela viu os jovens. O demônio começou a gritar desesperadamente desesperado. Eles começaram a andar, eu lembro que o líder começou a andar, e à medida que ele foi andando, a moça endemoniada tentou correr e começou a bater a cabeça na porta que tinha, tipo uma espécie daquelas portas antigas. Começou a bater tentando fugir. Eu lembro que o jovem no meio da igreja falou assim: em nome de Jesus, amarrado agora. E a moça na hora colocou as mãos para trás. Ele simplesmente dobrou o joelho, ele colocou a mão na cabeça e disse assim: espírito maligno, é uma ordem, saia agora. E ela levantou liberta. Pergunta minha para ele: mano, que unção é essa? Resposta: Starley, jovem pentecostal, a vida dele tem que ser de joelho e clamando a presença de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque ontem eu estava vendo a pregação do pastor Marco pregando aqui ontem. E eu estava até comentando hoje no grupo dos itinerantes da fama. Cara, foi o último que Deus levantou. E a pergunta: Marco, cansou de citar isso em pregações. Você vai perceber que simplesmente
Deus, Ele está precisando e está querendo levantar mais jovens. Mas eu vou contar algo aqui que Deus está tocando no meu coração para falar. Olha só, eu sei que tem jovens aqui que estão com os pais com uma situação complexa. Isso aconteceu lá na minha casa. O Espírito Santo, um dia eu orando, ele me disse: Starley, enquanto na sua casa tiver um de joelho dobrado, fica tranquilo que os seus pais não irão se separar. Eu recebo a autoridade de Deus para falar para alguém aqui: enquanto na sua casa tiver alguém de joelhos dobrados, e vai ser você, fica tranquilo que o Espírito Santo vai entrar dentro da sua casa para o louvor e para a glória de Deus. Então sabe o que eu quero convidar você a fazer? Não vamos nos dobrar a Babilônia, porque embora a Babilônia vai tentar mudar nossa comida, e embora a Babilônia vai tentar mudar o nosso nome, nós não podemos nos esquecer que nós vimos foi de Israel, e é para Israel que a gente vai voltar. Nós não podemos nos esquecer que, embora Nabucodonosor nos chama com o nome desse mundo, mas nós não podemos nos esquecer que toda vez que o anjo Gabriel descia para falar com Daniel, ele não chamava ele de Beltesazar, chamava ele de Daniel, mostrando que o jovem que está inserido na Babilônia, ele é para Deus, não é aquilo que a Babilônia anda dizendo que ele é. Você é aquilo que Deus está dizendo que você é, e você será aquilo que Deus já falou que você será. Escute só o que eu vou dizer. Eu tenho autoridade de Deus para dizer para você aqui nessa noite: não se esqueça do teu chamado. Existe uma vocação te esperando. Tem um projeto de Deus na sua vida. Levante a mão da pessoa que está do seu lado. Starley, por que você pediu para pegar na mão? Porque eu sei que você está fraco, mas essa pessoa que está do seu lado está ardendo na presença de Deus. Se você fizer assim, eu acho que você está duvidando. Levanta a mão dele para cima. Oh, Espírito Santo de Deus, repita assim comigo: Espírito Santo, nós não somos da Babilônia. Diga: Israel é o nosso lugar. Diga: Espírito Santo, não permita a Babilônia mudar nossa alimentação. Diga: eu creio na tua palavra. Diga: eu confio na tua palavra. Diga: eu vou ler a tua palavra, eu vou meditar na tua palavra, eu vou me alimentar da tua palavra. Diga: Espírito Santo, eu sou das Assembleias de Deus, Ministério Fama. Diga: Espírito Santo, eu creio que tu cura, que tu batiza. Está achando que eu vim aqui brincar? Eu recebo a autoridade de Deus para falar. Receba o Espírito Santo aqui nessa noite. Receba o Espírito Santo aqui nessa noite. Não fique achando que ele precisa disso ou daquilo. Ele faz o que ele quer. Ele levanta, ele restaura, ele exalta, ele unge, ele decreta. Ele é poderoso. Pegou na mão da pessoa que está do seu lado. Agora diga assim: Espírito Santo, vai ter que fazer igual John Wesley. Ou o Espírito Santo te usa, ou o Espírito Santo te mata. É simples. Não dá para ficar sem ser usado por Deus. A Regional 2 vai saquear almas do inferno e vai colocar na Nova Jerusalém. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim, me unge, diga: me toca. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo de Deus. Dereme surimi cantarabaxaraba cantarabaxéria. Vai orando, porque a Shekinah de Deus está cercando essa igreja nessa noite. Jarabacanto, vai orando, não pare de orar. Vá orando, não pare de orar. Vai orando, não pare de orar. Enquanto vocês estão orando, Deus está mandando eu falar para algum jovem aqui: ei, acalma, eu sei que seu pai está numa situação complexa. Não pare de orar, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu preciso dizer que o arrebatamento da igreja não vai acontecer antes de você ver sua família dobrada perante Jesus. Não pare de orar, não pare de orar. Eu digo para um jovem rapaz aqui que está me ouvindo pregar: creia no Senhor Jesus e será salvo
tu e toda a tua casa. Vai chegar o dia que você vai pegar esse microfone e você vai cantar dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Receba o batismo com o Espírito Santo aqui nessa noite. Você é de Israel, você não é da Babilônia. Ele está fazendo coisas novas para o louvor e para a glória de Deus. Ele está abrindo portas. Fica tranquilo, talvez você está pensando: está ali profissionalmente, as coisas não andam. Acalma, começou agora. Vai ter porta aberta. A OAB vai vir, o CRO vai vir, o CRM vai vir. Deus vai cumprir a promessa. Oh, Espírito Santo. De pé mesmo, vou devolver o microfone. Eu preciso pedir, não se sente. Eu preciso ainda de trazer um último recado da parte de Deus. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo uma vez. Lucas capítulo 21, onde eu estava lendo, a Bíblia diz que Jesus, ele simplesmente, irmãos, há uma unção de Deus forte aqui nesse lugar. Há uma unção de Deus forte, o Espírito Santo está tocando no meu coração, para dizer para você que a sua família vai se dobrar a Jesus Cristo. Creia. Há uma unção de Deus muito forte. Eu não sei se você não está vendo, mas o Espírito Santo está cercando, está caminhando no meio dessa igreja aqui nessa noite. Olhe para cá. Aí foi nesse momento que eu deparei com o texto de Lucas capítulo 21. Jesus está no momento do ofertório, a Bíblia diz assim, que Jesus viu as pessoas ofertarem. Geralmente na hora do culto a gente acha que Jesus não nos vê quando a gente ora, não nos vê quando a gente não ouve a palavra, mas eu preciso dizer para você que Ele vê você ainda de dentro da sua casa, vê você se assentando, vê você cantando, vê você ouvindo a palavra, vê você orando, vê você clamando. E acredite, aquilo que os homens não viu, Jesus Ele já viu aqui nessa noite. Jesus também via o ofertório e Ele também vê o desejo do nosso coração. Foi nesse momento que eu descobri que Jesus, Ele recebe, mas vez ou outra Ele vai fazer coisas que vai nos impressionar. Quer ver? Jesus Cristo simplesmente está vendo uma mulher que não tinha nada, dar o seu melhor. A questão não era quantidade, a questão era dar aquilo que rasga o nosso coração, porque Deus só aceita a oferta que nos custe alguma coisa. Eu me lembro de que quando eu comecei a ter meu primeiro emprego na lanchonete de uma tia minha, eu estudava na escola de manhã, fazia o primeiro ano do ensino médio. Quando terminava a escola lá na Fama, eu atravessava Campinas e ficava trabalhando até 6h30, 7 horas na lanchonete da minha tia. Eu me lembro que faltando uma semana para me receber minha primeira fortuna, meu primeiro meio salário mínimo, coisa que ia mudar a minha vida, o Espírito Santo falou comigo desse jeito assim: Starley, pega o salário e oferta na vida dessa pessoa. Eu disse assim: eu te repreendo, espírito das trevas, em nome de Jesus Cristo, porque Deus me ama, Ele não pode fazer isso comigo, não é possível que Ele vai fazer isso. Só que a voz se calou. E eu falei: mas Deus é um Deus de diálogo, dá para a gente negociar. Senhor, 50 para Ele, 50 para mim. A voz não falava mais nada. 60 para Ele, ok, 40 para mim. 70 para Ele, 30 para mim. Jesus, cadê o Senhor? Sumiu. Mas eu falei: ainda tem uma esperança. Paulo ordenou a igreja de Éfeso para nós obedecer